Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos aqui, mais um vídeo que eu vou fazer, tá? Vou trazer hoje um assunto diferente, então eu já tinha falado no canal que eu falaria um pouco sobre a questão dos relacionamentos, certo? E juntamente com isso, falaria de tudo, né? Questão de cosmovisão, então a gente vai falar sobre simbolismo, algumas questões religiosas, algumas questões de relacionamento, de trabalho, de sentido da vida, entre várias coisas aqui, vários assuntos, certo? Apesar de tocar em alguns temas religiosos, eu falei o seguinte, eu não vou participar, nem vou fazer catequese. Isso você tem muito material à disposição, não tem nem por que ficar procurando mais canal de catequese, entendeu? Isso aí, assim, ao meu ver, hoje, 2025, tá? Católico que, não sei nada da religião, do meu catolicismo, tá moscando, tá? Não sei, claro, você se converteu agora, tudo bem, você tem uma licença poética, mas o cara tem muito tempo aí, né? E não sabe nada das coisas da própria fé dele, então tem que parar para pensar, porque tá viajando na maionese, tá perdendo, tá moscando, como se fala no dito popular, né? Mas hoje eu queria falar sobre, eu coloquei o título do vídeo como ilusões que vai fazer o seu casamento parar no divórcio, tá? Primeira coisa, aos que não sabem, ou são novatos, aos que vieram aqui por conta do título chamativo, tá? Eu trabalho com atendimentos tanto pessoais quanto de casais, tá? Na maioria das vezes, a maioria dos atendimentos são pessoais. Que tipo de atendimento? Já falei aqui no meu canal que eu trabalho com o uso da ferramenta da astrologia para orientar, dar conselhos para as pessoas, ajudar as pessoas de forma integral, tá? Entre outras coisas também, entre outras técnicas que podem ajudar também a vida das pessoas de forma geral, tá? Nessa brincadeira, por que eu estou falando disso? Porque só ano passado, perdão, de 2023 para 2024, eu presenciei pelo menos de 13 a 20 divórcios de pessoas que entraram em contato comigo. Desses 13 a 20, tá? Se não me engano, uns 15 ou 10 eram totalmente religiosos, ou seja, casais que iam à missa, que rezavam, que tinham uma direção espiritual, tá? Então, eu estou falando isso aqui porque é muito comum você, católico, religioso, chegar aqui e falar que nada, eu tenho uma prática religiosa e aí meu casamento vai ficar de pé sim, é só a gente rezar, né? Que tudo vai dar certo. Claro, rezar, ter religião ajuda em alguma coisa. Mas não basta só isso, porque muita gente tem religião, mas não consegue ter uma vida de fato convertida. Então a mulher, às vezes, ela tem religião, mas continua cometendo algum desses erros que eu vou falar aqui. Porque muitas vezes esses erros não estão inseridos, não é obrigação da fé de qualquer religião no mundo mudar a pessoa nesses sentidos aqui, tá? Diretamente. Às vezes a pessoa muda indiretamente, mas diretamente não, tá? E aí, olha só, tá? Eu fiz um post no meu Facebook que eu comentei assim, erros de visão que ferram os casamentos religiosos. E eu vou comentar tópico por tópico, dar os exemplos, o aprofundamento, por que eu escrevi cada uma dessas coisas, tá? Então, eu vou comentar dois, certo? Porque eles são diretos, eles falam do mesmo tema. Só que um é para o homem e outro para a mulher. Aliás, é outro problema quando a gente fala de matéria religiosa, sobre casamento, né? Você vai em paróquia, curso de noivos, homilia de padre. Na maioria das vezes, todo mundo trata mulher e homem como se fossem iguais. Ora, o sujeito não é religioso de fazer isso, até entendo. Mas o cara é católico, sacerdote, religioso, entende as coisas e não entende o básico da natureza humana, em que você tem um homem e uma mulher em questões diferentes, né? Então você já vê uma falha aí, você já vê que muito desse pessoal aí que às vezes está criticando ideologia de gênero não sabe o que está falando. Já é dominado por ela sem saber, entendeu? Tá? Então você tem esse problema que as pessoas muitas vezes não percebem, mas elas são dominadas por uma ideologia sem se dar conta disso, né? Sem se dar conta. Então vamos lá. Os dois primeiros tópicos que eu falei é o seguinte: o homem tem que fazer a mulher feliz e atender a seus caprichos. Depois fala assim: o homem competir com a mulher em questões domésticas. Para o primeiro tópico, eu vou ler um texto também, comentar ele para enriquecer nosso debate aqui, de um perfil chamado Missa Tridentina em Portugal. Mas acredite, depois de muito tempo, foi o primeiro texto escrito por uma mulher, inclusive, que eu vi alguém abordar esse problema, porque eu tenho 10 anos de igreja católica, em missas dominicais, missas diárias, vendo homilias, cursos, né, discussões em grupos, e eu nunca vi ninguém falar disso. E agora eu vi num texto e falei, não, acho que é bom dar uma divulgada, até para o pessoal procurar. Na verdade não é uma página, é um grupo,
certo? Mas o grupo é público, então o que é publicado lá dentro você pode ver se você estiver fora, tá? E aqui é escrito por uma moça chamada Jéssica Maria. Ela diz o seguinte, ó: muito é dito sobre a ausência dos bons homens para o casamento. Sobretudo, essa é uma reclamação das mulheres. Mais comum, né? Uma das reclamações mais comuns entre as mulheres. Entretanto, o que se deixa passar é que a ausência desses homens é, de certo modo, compreensível. Quando pedimos uma mulher para descrever um homem perfeito, ela descreverá alguém que vive para satisfazer seus desejos e vontades, que preenche suas carências e vazios. Mas nenhum homem, homem de verdade, deseja viver para satisfazer uma mulher. Isso é fato, tá? Pois para muitos isso soará como uma descrição de um escravo, mas fingimos que isso são padrões elevados que as mulheres possuem, mas não são. Muitas vezes esses desejos, aqui é uma fala minha, tá? Esses desejos de querer um homem que satisfaça seus caprichos, vêm de uma questão de santidade. A pessoa transforma a santidade num capricho pessoal e meio que quer que o marido dela dê essa santidade. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela se converteu, tá? Ela era protestante, casou com um rapaz protestante, teve um filho com ele, se converteu como católico e queria acabar com o casamento porque, o casamento não é um casamento santo. Ou seja, a pessoa cria um fetiche, uma neurose com essa questão de santidade. E o pior, a neurose é tão forte que ela acha que é o marido dela que deve fazê-la santa. Minha filha, olha só, você está se casando, tá? Certo? Para você servir ao seu marido. E vice-versa. Por que é que o casamento, o matrimônio é um sacramento de serviço? Isso aí você tem que saber. Porque isso é catequese, tá? Porque é o sacramento em que você serve a um outro. Então a mulher serve ao marido, o marido serve à mulher. Eles vão servir os dois em condições distintas. Porque senão a gente vira ideologia de gênero aqui. Achar que homem e mulher é tudo igual. Tá? Se você é católico, você não tem nem condição de pensar um negócio desse. Certo? Mas é o seguinte. Quando eu falei o primeiro dito lá, olha, mulher não casou para ser feliz. Pare com esse romantismo idiota. A mulher se entope, principalmente católica, ama se entupir de mensagens, ideias românticas. Oh, como tudo é lindo, como é maravilhoso, não sei o quê. Aí transforma a santidade em algo assim, né? Pega a Santa Teresinha, por exemplo. Santa Teresinha era uma jovem, de 20 e poucos anos. Era natural que ela tivesse uma linguagem fofinha, uma linguagem bonitinha, tá? E que você tem, se você é mulher, também é normal que você tenha isso. Só que Santa Teresinha, ela sabia a dureza das coisas da vida, tá? Estou procurando um livro daqui, não sei se está aqui à disposição. Eu acho que não está à disposição aqui, não. Não está tão fácil para achar aqui, não. Mas tem um livro dela chamado No Morro, Entro para a Vida. Tá? É um livro assim, você só vai achar em sebo, eu acho. Aqui, achei. Achei esse livro aqui. O livro Santa Teresinha, ó. Isso aqui, ó. Não, tá ao contrário, né? Óbvio, mas não, o nome é Não Morro, Entro para a Vida. Últimos colóquios. São as últimas frases dela, etc, tá? Que ela fez. Então aqui tem até as datas, 21 a 26 de maio, como ela se sentia enquanto estava doente, entre várias e várias outras coisas, né? Eu não lembro aqui, mas tem um trecho, leia esse livro, você vai ver que todo aquele lado fofinho de Santa Teresinha era muito mais algo da natureza dela do que um elemento da santidade que as pessoas transformam. Então as pessoas transformam, por exemplo, se eu for tão fofinha quanto Santa Teresinha, então eu vou ser tão santinha quanto ela. Isso não é verdade. Tá? Aqui você vê as dores, as amargas dores que Santa Teresinha passou, viveu, enfrentou na sua doença, entendeu? Você vê também ela falando, não, que as pessoas seguiam pelos sentimentos, a gente tem que se guiar pela vontade, pela inteligência. Quantas meninas não fazem isso para poder ficar criando, tá? Romantizações da santidade da vida com Deus? Muitas. Então para com esse negócio, entendeu? Você quer ver santidade? Pesquise sobre as mártires cristãs, as mulheres que morreram mortas por nome de Cristo. Isso é amor, isso é entrega, tá? Veja, não estou dizendo que Santa Teresinha não demonstra, claro, é um dos maiores, se não o maior santo dos nossos séculos, né? Mas não é suficiente, porque existe essa barreira meio que didática. A pessoa entendeu a mensagem da cruz que ela está querendo passar. Certo? E aí o que acontece, certo? A mulher tem essa tendência de romantizar as coisas, principalmente se você vê romances. Não estou dizendo que você não deve ler nenhum tipo de romance, nada, sei lá, Ana Karenina, Madame Bovary. Na verdade, esses são importantíssimos de você ler. Porque mostra que uma mulher desvairada, guiada pelas emoções, pelos sentimentos, pelo desejo de ser satisfeita constantemente,
destrói a vida de casamento, marido, filho e a dela mesma, tá? E a dela mesma, certo? Então esses até são interessantes, mas eu falo daqueles romances adocicados, aquelas histórias de amor maravilhosas, etc. Para que não é assim a vida, tá? Vamos parar. Então isso aí é o primeiro passo, tá? Mas vamos continuar aqui, né? O texto continua. A vida do homem é alinhada com o seu propósito. O que come, o que lê, o que veste, como se relaciona com as outras pessoas, sua postura física, tá? Como faz amor com a sua esposa, tudo reflete a sua busca. E quando ele não sabe seu objetivo, passa a viver no automático, abandonando a si mesmo. Então, meu marido, ele é um palerma, ele é lento, ele não faz as coisas que eu faço. Você fez ele ficar assim, indiretamente, claro. Cada um é responsável pelas suas escolhas, sim, certo? E depois eu vou dizer o que o homem tem que fazer com uma mulher que faz isso, tá? Marido. Mas, no geral, certo? Ele teve o erro dele de ser passivo. E a mulher teve o erro de transformar o seu marido num zumbi ambulante. Porque nenhum ser humano na face da Terra aguenta, veja, não é servir ao outro, é viver de capricho. Isso é diferente. O homem tem que servir a mulher de uma forma, eu vou explicar também ao longo desse texto, tá? Ao longo desse vídeo, na verdade. Mas não é assim. Eu quero aquilo, não, porque aquilo é isso, porque não sei o quê, porque a sua tem que ser desse jeito. Não é assim que funciona, minha filha. Existe um feminismo católico até entre os católicos conservadores e tradicionais, que é um absurdo. Não, porque é o seguinte, tá? Quando a Bíblia fala da mulher ser submissa, não é porque é submissa, é sobre a missão. Pelo amor de Deus, você não sabe português, meu filho. Você não sabe português. Os prefixos sobre e sub são diferentes. Tanto é que, o que é sobremesa? Tá? Sobremesa é uma refeição, pós-refeição, que você coloca ali, você fala assim, você coloca sobre a mesa. Você coloca acima da mesa. Entendeu? Tá? Sobretudo, o que é o sobretudo? É um tipo de casaco que você coloca em cima de toda a sua vestimenta para te aquecer. Se você está falando que submissão é sobre a missão, você está indiretamente burrando, sem perceber, você está dizendo que a mulher está acima do homem. Que Deus nunca disse isso. Até porque a relação homem e mulher é a relação igreja e Cristo. A igreja, até onde eu sei, não está acima de Cristo. Tá ou não tá? Claro que não. Certo? Submissão é submissão. Submissão é um nível de obediência mais profundo que você tem no exército. Sabe por quê? Você está na guerra, o sargento fala assim, você tem que atravessar aquela trincheira, certo? Atravessando aquela trincheira, você vai ter que eliminar os inimigos que estiverem dentro de um celeiro, para poder ter espaço livre para a gente dominar uma antiaérea, porque essa antiaérea está destruindo os nossos aviões. Tá, leve você e mais 3 soldados aí. Porra, mas são 15 caras, não sei o que lá. Não quero saber, faça. O cara discorda, ele acha ruim, mas ele faz. Isso é obediência. Submissão, não. Não, tudo bem, eu não concordo, mas eu vou fazer o meu melhor, senhor. Isso é submissão. Submissão é o seguinte, tem uma autoridade que lhe determina alguma coisa, lhe diz o que você tem que fazer, certo? E você pode até não concordar. Pode haver até uma discussão, um debate. Olha, não acho legal, pá, não sei o que, aquilo outro. Só que é o seguinte, tá, minha amiga católica? Se não tiver alguém que determine o ponto final, a solução é só uma, divórcio. Porque você tem duas partes que estão em conflito e não tem nada que resolva o conflito entre elas. Cada um vai pro seu canto. É divórcio. Entendeu? Então, por exemplo, ou teria uma terceira pessoa de fora que teria autoridade sobre os dois e determinaria um juiz, tá? O que isso faria com que a família fosse anulada, porque a família não tem um núcleo de hierarquia, de autonomia, tá? Ou cada um vai pro seu canto e se divorcia, ou alguém toma atitude. Quem fala que tem que tomar atitude na vida católica, na religião católica, nas escrituras, é o homem. Tá? Entende? Então, certo? Ficar com esse pensamento só vai atrasar o seu matrimônio. Mas meu marido não vai divorciar assim não, porque ele é religioso, né? Mas ele vai virar um morto dentro. Eu já, além das consultas de divórcio, já atendi um monte de marido que aconteceu isso. Aí, por exemplo, se o cara é mais fraco na religião, sabe o que ele faz? Ele vai embora de casa. Não precisa nem ser fraco, pô. Todos somos fracos. É só o demônio soprar aqui no ouvido, o sujeito tá num período difícil, tá num período ruim, tá cansado da vida, tá se sentindo morto por dentro. O demônio soprou aqui no ouvido dele, acabou, filho. Entendeu? E aí, o texto continua. Antes de um homem casar, ele deve encontrar a sua missão, e uma esposa não pode ser esse o propósito. Esse é um dos motivos de tantos homens se sentirem fracos, impotentes e estarem desanimados.
Querem que eles cumpram suas obrigações maritais, mas retiramos deles o propósito maior de suas vidas. Isso é submissão. O homem, ele tem que casar sabendo para onde ele quer ir, o que ele quer alcançar da vida, qual vai ser o padrão de vida que a família vai ter, onde eles vão morar, o que ele vai fazer, se a mulher vai poder trabalhar ao momento ou não. E a mulher tem que dar suporte a ele a todas essas decisões, tá? Sabe por que eu tenho esse outro motivo aqui? Certo? Certo? Que é o seguinte: a mulher é responsável pela educação dos filhos em 90%. 90% do processo educacional é responsável pela própria mulher. 5% da civilização, ou seja, o menino vai estudar, vai conviver com as pessoas, vai aprender cultura, etc. 5% é do homem, do marido, do pai. O pai é exemplo. Ele é exemplo e anima os filhos a buscarem seus objetivos. A mulher é o coração da casa e por isso ela rege. Se o cara tem uma mulher que está o tempo todo lhe contrariando porque quer, os seus filhos vão virar contra ele também. E os filhos, para o homem, é perpetuação do seu legado. Não que os filhos têm que fazer as mesmas coisas que o pai, mas os filhos vão carregar o nome do pai. No geral, a pessoa lembra assim: ah, você é fulano, você é filho ou filha de fulano, né? De seu João, de seu Marcos, de não sei quem, de seu Antônio. Geralmente é assim, não é assim no interior? Então, é esse legado que o filho perpetua do pai. E se ele tem uma mãe que está ali, birrenta, agindo contra o pai, a mulher indiretamente, ainda que ela não fale nada para os filhos, só do comportamento deles, os filhos vão perceber: ah, esse cara aí não vale de nada, vou fazer o que eu acho. Entendeu? Então é esse outro porém também, que é a questão da submissão, tá? Mas vamos lá. Quando foi a última vez que você sentiu estar vivendo a vida que sempre sonhou? E você, moça, quando foi a última vez que incentivou o seu namorado nos sonhos dele? Tem mulher que acha que o casamento é para servir ela, e ela tem que cruzar as pernas, né? Sentar ali que nem madame. Ah, não, mas tem tarefa doméstica, tem filho, não sei o que, não sei o que. Isso é coisa da vida. Da mesma forma que o homem tem que trabalhar, pô. Se a família fracassar, os filhos estiverem passando fome, quem vai pesar, a mão vai pesar em cima do homem, não é da mulher. Ninguém acusa a mulher, certo? No geral, de estar sendo irresponsável e deixando os filhos com fome. É sempre o homem, pô. Quando o cara se separa, a justiça vai atrás de quem para pagar a pensão? É do homem. Quando você vê na rua, até quando a mulher faz assim, a mulher faz uma piranhagem, dorme com o cara, não é casado com ele, o cara não presta, tem filho do cara, o cara desaparece. 90% das vezes as pessoas não vão falar: ah, não, porque você é piranha, você dormiu com um cara que não prestava. Não, o pai não presta. O pai é ausente, né? Você tem expressão pai ausente, mas não tem expressão mãe ausente. Ah, porque na maioria das vezes a mãe não... Olha lá, viu? Tem um monte de casos que está acontecendo aí de mulher, né, até matando os filhos, tá? Então, o primeiro tópico, ele tem esse ponto que eu acabei de falar aqui, tá? Que é, deixa eu só relembrar aqui qual é o primeiro tópico aqui. O homem tem que fazer a mulher feliz nesses caprichos. Olha, a visão do homem no casamento não é para te fazer feliz, tá? O homem, ele tem que fazer o seguinte: ele tem que sacrificar. O que é que o homem faz, Lia? Ah, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Primeiro, ele tem que sacrificar a sua vida, ou pelo menos estar disposto a sacrificar a sua vida, a sua honra e a sua propriedade, aquilo que ele adquire enquanto bens materiais, tá? Cristo, quando morreu na cruz, ele sacrificou a vida dele pela igreja, tá? A honra dele, né? É só lembrar a profecia de Isaías, estava entre os malditos, enfim, alguma coisa assim, né? Ou seja, ele morreu entre dois ladrões, no símbolo de maior desonra que existia na época, que era a cruz, tá? E ao mesmo tempo propriedade, né? Os soldados partem os soldados tentam dividir a túnica, não conseguem, a túnica fica com eles, né? Aí a mãe dele está para ficar sozinha, né? Como viúva, né? Ficar isolada sozinha, porque José já tinha morrido. E o filho que assumiria o posto de proteger a mãe também. E o que é que Jesus faz? Designa um dos seus discípulos para cuidar da mãe dele. Sim, tem um sentido teológico de ser mãe da igreja, mas também tem um sentido social e natural e histórico da época. Que era o seguinte: a mulher não podia ficar sozinha, sem nenhum tutela de algum homem ali para protegê-la, para cuidá-la. E ele faz isso designando o filho, o discípulo amado, perdão, né? O homem tem que sacrificar essas três coisas. Aí vai entrar a segunda questão, que é igual à primeira. Só que pro lado do homem, que o homem tem que competir, né, com a mulher em questões domésticas. Então, a primeira coisa, cara, vira homem, entendeu? Tá? Já recebi um monte de rapazinho que quer bancar um machão opressor, né?
o líder da casa, o cabeça da casa, e fica discutindo com a mulher sobre questão de roupa, se a roupa tá lavada, qual amaciante vai usar na roupa, cozinha, tipo de tempero, não sei o que lá. Claro, veja só, se, por exemplo, a mulher usou um tipo de sabão na roupa que você é alérgico, vai conversar com ela, né? Óbvio, né? Você não vai ficar usando roupa que vai te fazer mal. A mesma coisa se você tem algum problema alimentar. Ah, eu sou intolerante à lactose. Beleza, ok, tá? Só que, claro, ficar discutindo minúcias da casa doméstica é uma tremenda imbecilidade. Uma vez uns influencers ficou falando, não, porque o homem não pode trabalhar home office porque a presença do homem é incomodativa. É incomodativa porque vocês são um bando de fresco. É isso que é. Eu trabalho home office, eu pego aqui, eu fecho aquela porta lá, tá vendo? A chave tá na maçaneta lá, tá vendo? Mais ou menos aqui. Eu não sei como é que bota o dedo lá, enfim. Ah, tá mais ou menos aqui, tá? A maçaneta. Tá vendo? A chave tá ali, trancada, tá? Eu entro aqui, faço os meus trabalhos, todos que eu tenho que fazer no dia, certo? Quando eu tenho consulta, eu saio de lá da sala, venho pra cá, fecho e acabou. Eu só peço minha esposa assim, alimento ou algo assim, porque devido à minha condição de saúde e remédios que eu tomo, tá? Acontece muitas vezes de eu ter baixa de açúcar, hipoglicemia muito forte, de tal modo que aquilo eu passo mal, tá? Eu já vomitei com isso aí, enfim. Aí eu falo, não lembra, não esquece do almoço, então traz um lanche pra mim, por favor, e tal. E ela vem e traz com felicidade, com tranquilidade, não reclama de nada, eu também não fico enchendo o saco dela. Então os meninos, às vezes, eu sei, destroem a casa lá, entendeu? Jogam um monte de coisa no chão, bagunça. Não enche o saco, pô. Então para com isso, entendeu? Você não é uma outra mulher, você é um homem, pô. Homem, ó, se você morar sozinho, você vai ficar fazendo isso? Se eu morasse sozinho, ó, eu moraria numa kitnet, uma televisãozinha, um videogamezinho ali, uma mesa para eu botar o computador e stand de livros. Isso aqui, olha lá, talvez eu pegasse umas caixas e botasse o livro lá dentro da caixa, entendeu? Acabou, cara. O homem é marcado pela simplicidade. É a mulher que é preocupada com os pormenores, as minúcias do lar. Ah, não, mas o homem. Eu já ouvi rapaz falando, não, porque o homem tem que mandar em tudo, tem que. Não é tudo, não, cara. A designação de um bom líder é saber aquilo que ele pode executar e aquilo que os outros farão por ele. Um exemplo claro disso é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, pô. Ele é Deus, tá? Mas aí ele designou o sacerdote para pregar a doutrina no lugar dele. Ele designou sacerdotes para poder fazer os sacramentos surgirem, tá? Os próprios leigos para poder fazer novas famílias e crescer a igreja em números, tá? Então, qualquer líder que é bom, ele tem que saber aonde vai a autoridade dele, porque ele não sabe de tudo. Um general no campo de batalha, ele designa toda a estratégia, mas as decisões em campo de batalha, quem toma são suboficiais, são os oficiais de segundo escalão, os capitães, os tenentes, às vezes um sargento, entende? Ele tem que saber o que precisa ser feito, tá? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, é simples. Então, esse é o segundo ponto. O cara acha que a autoridade que ele tem, que Deus deu para ele na família, é para ele se encher o saco de todo mundo. Pô, já vi mulher me queixar, pô, que o cara, tá? Que o cara não dá com dinheiro para ela comprar uma calcinha. Que porra é essa, entendeu? Aí depois, não, perdi o interesse na minha mulher porque ela se veste mal. Ela não tem uma lingerie pra gente dormir bem, alguma coisa assim, pra me chamar atenção, pra provocar. Porque você é um mesquinho. Entendeu? É por isso, é só por isso. Tá? Certo? Aí vamos pra terceira. A terceira é, assim, é praxe, tá? É praxe, certo? Em todos os ambientes religiosos, diga-se de passagem, tá? Você já ouviu o padre, talvez bispo, falar isso? Você já viu o católico, influencer, que é uma mentira disfarçada de verdade. Casamento é cruz. Não, para com casamento, para, cara. Para, isso é a semente do divórcio na sua cabeça. Entendeu? Veja só, tá? Nós não somos naturalmente impelidos a suportar as cruzes, de fato, da vida. Para suportar a cruz, é um preciso impulso da graça. Ah, meu sacramento não toque de uma graça. O sacramento, ele faz o quê? Ele dispensa as graças. Mas você não recebe todas as graças que você precisa de uma vez quando você botou a aliança no dedo. Tá? Segundo, o sacramento, o casamento em si, ele não é um sacrifício. Ele não é um sacrifício. O casamento é uma bênção, uma dádiva.
É como se o próprio fala, é uma graça divina. O sacramento, ele é um toque da graça divina. Como é que você vai dizer que isso é uma cruz? A cruz, necessariamente, tá? Elas são os sofrimentos inevitáveis da vida, aos quais você não tem controle. A gente pode transformar essa frase dizendo o seguinte: o casamento tem cruzes, mas ele não é uma cruz. Entende? Já cansei de ver em igreja, paróquia, casal, principalmente encontro de casais, um casal fala para outro assim: não, tá aqui a minha cruz, e apontar para a mulher dele. Aí a mulher: não, essa aqui é a minha cruz, aponta para o marido dele. Que visão nojenta é essa que tem do seu marido, da sua mulher? Ou seja, eles são sacrifícios, não são uma bênção, algo que Deus deu para vocês? Não é não? Ó, a visão que o marido tem que ter da mulher é o seguinte: aqui diante de mim, a igreja, diante da qual Cristo deu todo o seu sangue. E eu tenho que fazer isso também. E a visão da qual a mulher tem que dar para o marido, aqui está a representação, um ícone de Deus na minha casa. Então eu tenho que servi-lo a ele como se eu estivesse servindo a Deus. Aí você entende, por exemplo, por que mulheres que tiveram santas, que tiveram casamentos horríveis, como Santa Mônica, Santa Rita de Cássia, né? Por que não separou? Né? E a nulidade? Né? Não. Elas foram lá e se doaram a vida inteira pelos maridos, os maridos morreram se reconciliando com Deus, e ajudaram eles a ir para o céu, porque elas tinham a visão. Por pior que seja, por mais difícil que seja a nossa realidade, tá? Quem está aqui fazendo tudo isso é Deus na minha casa, a presença de Deus diretamente na minha casa, na minha vida. Claro, isso não é obrigação, não é um mandamento. Cada situação e cada pessoa sabe da capacidade que ela tem de suportar situações que são complicadas, difíceis e que estão alheias ao sacramento, tá? Mas é uma atitude, é uma forma de ver a coisa. Se você acha que olha para o seu marido e você vê nele só um sacrifício, uma coisa, ai meu Deus, que peso, que não sei o que, aquela coisa toda, você está com uma visão errada. E outra, para refletir. O que tem lá fora que é tão melhor assim do que a sua vida em casa? Ah, não, tem um monte de menininha aí, né? Não sei o que, minha esposa agora tá velha, chata, reclama. Beleza, vai lá, pô, pra ela pegar metade do seu patrimônio. Ou fazer uma falsa acusação de estupro e você se lascar. Ah, não, porque tem cara lá que é mais ativo, que não sei o que, tem mais dinheiro. Vai lá pra ele pisar em você, pra ele te trocar depois por outra mais nova. Você ficar sozinho depois. Entendeu? Isso é o pensamento da Madame Bovary, que tá assim alastrado na igreja inteira. Até padre bom fala essas coisas. Não, cara, ó, o casamento tem cruzes. Só que em si ele é o quê? A analogia que São Paulo faz não é com a cruz, a crucificação em si. É com um casamento que ocorre na eternidade, entre Cristo e a sua igreja. Né? É esse casamento místico que é o símbolo do sacramento. A cruz é um símbolo dos deveres, das dificuldades dentro do sacramento, mas não ele em si. E aí você começa a transformar uma coisa na outra. Não, para com isso. Não é assim que funciona. Tá? Aí a gente vai para duas, tá? Que a gente vai tentar entrar um pouco na noção do que é homem e do que é mulher. Certo? Primeiro, a mulher que pensa assim: ah, a mulher realmente ela não liga tanto para a sexualidade. Tem 2, 3 dias no mês que a mulher assim, tá muita vontade de fazer sexo com alguém porque ela tá no fértil, período fértil. Então, para ela, no geral, realmente sexo é besteira, né? Então, às vezes o marido, por exemplo, só que o homem não é assim, tá? O homem não. O homem, ele passando muito tempo, se ele, por exemplo, ele não tem um dom do celibato, porque também tem mulher católica, religiosa, que usa assim, não, porque os celibatários vivem uma vida assim, sexualidade e tal, então meu marido pode aguentar. Não é isso. São Paulo fala, se você não aguenta nos seus desejos, se não se aguenta, se não segura, casa. Casamento é um remédio para a concupiscência. E na maioria dos homens não tem esse dom do celibato. Deus quis assim, que a maioria vivesse em função da nossa família, tá? E essa vivência exige que as suas dificuldades, os seus defeitos sejam superados por meio do seu cônjuge, porque um completa o outro assim. Então a mulher é um remédio para a concupiscência do homem. Tem muito rapaz que é viciado em pornografia, já fez de tudo para se livrar. Fez jejum, retiro, rezou, oração, exorcismo, não resolve.
Aí o que é que ele faz? Ele casa e resolve. Por que acontece isso? Porque era um elemento de concupiscência que ele tinha na imaginação dele que a realidade suplantou. Então ele tinha fantasias, imaginações de como seria uma vida com uma mulher sexualmente ativa, né? Quando ele casa, ele tem uma vida real, ativa sexualmente com a mulher dele, aquilo suplanta a imaginação, porque a realidade supera a imaginação. Você pode imaginar um monte de coisas, mas aí quando você se depara com a realidade e ela frustra você, ela mostra outro lado da moeda para você, aquilo acaba, entendeu? Então a concupiscência da mulher serve para isso, tá? Certo? Só que tem um problema. A mulher pensa assim, não, quer saber, eu não ligo para isso, então meu marido liga, então vamos dar um jeito de encher o saco dele com isso. Ah, você quer ter relação comigo hoje? Não, vai lá, lava um prato, faz isso. Depois você terminar de arrumar a casa inteira, você vem. Então, se você tiver acordado, a gente vai fazer, a gente vai ter um momento entre nós dois. Aí vai lá no banho, leva 3 horas no banho e tal, o cara vai, dorme e acaba. Tem mulher que faz joguinho assim, católica, religiosa, tá? Só que isso aí você tá condenando o seu marido a cair em pecado mortal, tá? E até abandonar você. Eu já atendi também gente assim. Mas assim, você vê que o cara não tava assim, nossa, traindo a mulher por sacanagem, porque ele era escroto. Não, ele falou, não, tinha relação com minha esposa, a gente teve 3 filhos, a mulher do nada parou, não quero mais, etc. Acabou, abandonou ele. Ele ficou um tempo tentando e tal, conversando, não sei o que, e desistiu. Aí o que apareceu? A vozinha do capeta. Apareceu uma mulherzinha, um amante, chegou, falou lá pra ele, etc e tal, e acabou, né? E aí ele foi lá pra amante, claro, ele tem um erro, a decisão dele, mas é o que São Paulo fala, você está entregando um ao outro a concupiscência. A gente vai falar o lado da mulher também, porque é outro problema. Mulher ouve assim, ela ouve uma crítica ao seu gênero lá, e os homens. Então ela não está interessada em se corrigir. Ela está interessada em fazer joguinho de videogame de crítica. Então quem tem mais crítica, o homem ou a mulher? Quem é pior, o homem ou a mulher? Então a mulher geralmente pensa assim, filho, você está perdida, entendeu? Zero capacidade de você se converter de vida, mudar de vida. Você vai ficar presa dentro das suas questões. Reze para pelo menos pegar um purgatório. Passar uns anos lá para ver se o fogo do purgatório te muda um pouco de vida, tá? Mas é isso que acontece, certo? E aí, olha só. Por que o homem é assim? A mulher pensa geralmente o homem assim, porque o homem é safado, não sei o quê, porque, sei lá, o tio dele, quando era pequeno, levou ele no puteiro. Não tem nada a ver com isso. Você quer saber? Você pode aprender isso como o homem é por 2 formas. Ou a inteligência, eu vou te explicar, você vai entender. Ou você faz uma experiência prática, tá? A inteligência é o seguinte, você vai fazer o seguinte. Pensa o seguinte, quando o homem vira adolescente, o que acontece com o corpo dele? O corpo dele se transforma. Ele recebe uma injeção de bomba de testosterona, e aí ele aumenta o seu foco, ele aumenta a resistência ao sono, ele tem uma mão 2 vezes maior que a sua. A capacidade respiratória dele é 2 vezes maior que a sua. Entendeu? E, obviamente, isso gera no homem uma experiência, certo? Psicossocial negativa. Por quê? O homem, no seu código de masculinidade, isso é um código de vida biológico, tá? Ele tem um universo ruim. Ninguém ajuda o homem em bosta nenhuma, tá? Mulher, às vezes o cara fala assim, não, faz assim, eu vou fazer um preço mais barato para você. Homem, não. É 150 e acabou, entendeu? Você traz aqui e me paga. A mulher, não, quer saber? Você vem aqui, moça. Vai lá, compra por 100, eu faço um desconto. Eu crio um cupom de desconto para você aqui. Na vida da mulher é assim, tá? Não, vem cá que eu vou te ajudar, moça, não sei o que lá. Aí o cara tá numa fila de táxi, esperando os táxis, aí tá chovendo. Não, moça, passa na minha frente, eu espero mais aqui. É natural esse tipo de coisa. E o homem não, é só pedrada, cascada em cima. Então o cara tem que lidar com o chefe, tem que lidar com gente chata. A parceria dele hoje, né? Às vezes as parcerias hoje estão muito ruins. Antigamente era até bom, o cara tinha uns amigos ali, não, vamos jogar uma bola, vamos lá no bar, etc. Mas hoje está até bem ruim para os caras fazerem amizade, tá? Certo? Por isso que o homem, por exemplo, o cara vai gostar de ver futebol, vai gostar de um churrasco, vai gostar de jogar um videogame, vai gostar de jogar um jogo de azar, vai gostar de fazer uma coisa dinâmica, entretenimento. Por quê? Porque para o homem, a experiência sensorial que ele tem do seu próprio corpo é: eu sou fedido, tenho um monte de cabelo, não sou atraente ou bonito, não sou uma coisa assim que as pessoas olham e admiram e desejam, né? Só pela minha existência. Não. Eu tenho que ter um monte de habilidades, eu tenho que saber falar, ser fluente, tocar violão, né? Ler livros, ser inteligente acima da média, ter um trabalho que me dê um salário de destaque, né? Para que alguém olhe para mim e fale, oh, que legal. E ainda corre o risco desse alguém olhar e não ter interesse nenhum em mim, só nas coisas que eu produzo, no que eu faço.
Essa é a vida do homem, que você não tem. Entendeu? Então a experiência sensorial do homem é: esse mundo é uma desgraça. Desculpe o termo, mas é isso mesmo. O mundo não presta, entendeu? Tá? As coisas são dolorosas, são difíceis. Na mulher, ele encontra algo que não é assim. Tá? Quando o cara dá um abraço no amigo dele, aniversário, qualquer coisa assim, né? É sempre aquele abraço rápido, aquela coisa bem dura, assim, isso aqui, ó. Quando ele abraça a mulher dele, é um descanso, é um repouso. Ele sente o seu cheiro, a maciez do seu cabelo, da sua pele, tá? O tom da sua voz. Então, essas coisas soam para ele como uma beleza. Uma coisa que irradia e agrada ele. Não é só o sexo. O sexo é um complemento disso, tá? O sexo é um complemento disso. Mas a experiência de base masculina, psicológica, é essa. Tá? Certo? Por isso que o homem tem a famosa caixa do nada. As mulheres ficam, por que o homem tem uma hora que ele para, não faz nada, não sei o que lá? Porque é simples. Porque ele não quer pensar em nada. Tá? Ele não quer simplesmente pensar em alguma coisa, não quer pensar em resolver problema nenhum, só quer estar existindo ali por algum momento. Tá? Aí vem um segundo pensamento que é do homem para a mulher. Que é, olha, ser ouvido é irrelevante, mulher só enche o saco falando besteira. Por que isso é um problema? Tá? Vamos voltar lá para a adolescência de novo. O que acontece quando a mulher entra na adolescência? Quase nada. Ela recebe uma explosão ali de uns hormônios mais femininos, então o estrogênio. Ela vai ampliar ali seios, quadril, né? Vai começar a ovular, certo? Só que o que esses hormônios fazem isso? Esses hormônios só preparam ela para receber uma vida. Eles não preparam ela para a vida adulta em si, para lutar pelas coisas, para enfrentar os desafios, tá? Então o homem, a testosterona dá a ele certa audácia. Por que os homens hoje estão, os homens estão emasculados, tudo fraco, não tomam iniciativa? Por quê? É baixa da testosterona. Faz com que, em alguma medida, tá? Os homens sejam emasculados. O que é ser emasculado? Ele não toma iniciativa para fazer as coisas. Ele não age, ele não toma a dianteira, ele não faz as coisas, ele não bate no peito, não, eu vou resolver isso aqui, tá? Certo? Isso é um comportamento da mulher. A mulher não, ela é cheia de preocupação, cheia de medo, etc. Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer com aquilo, e não sei o que, e aquilo outro. O homem não, eu vou fazer isso e foda-se, eu nem aí. Entendeu? Não interessa se isso vai me matar, se eu vou morrer. Não interessa, eu vou ir pronto. Essa é a postura masculina do homem que teve essa diferença de testosterona. Agora a mulher não. A mulher, meu Deus, e se agora? E se eu fizer, o que é que vão achar de mim? E não sei o que, parará, etc. Né? Por isso que a mulher está se masculinizando. Porque as mulheres hoje é assim, não, vou fazer, tô nem aí, não quero saber o que eu vou falar, né? Eu vou na federal, vou fazer siriricaço lá, não sei o que, andar pelado, tô nem aí, ninguém vai ligar para mim. Isso é uma transformação da característica básica da psicologia feminina. Que é uma psicologia, assim, de mais prudência, mais cautela. É assim, não, eu vou, antes de eu fazer isso, eu vou pensar naquilo, eu vou tentar aquilo outro. Aí por isso que a mulher, não, eu quero agradar alguém. Não, vamos lá, um exemplo básico de vida. O homem chega lá pro chefe lá, ô patrão, não sei o que lá, tal, tô fazendo aqui, não sei o que, meu trabalho tá assim, assim, assado, dá um aumento aí pra mim, vamos lá, tô precisando, tá? Acabou. Aí a mulher vai fazer pro patrão aí, não, faz isso aqui, faz aquilo outro, não sei o que, faz, não, olha, se eu fizer assim, desse jeito, aquilo outro, ele vai notar que o meu trabalho é bom e aí eu vou conseguir, ele vai vir e vai pedir e me dar um aumento natural, etc. Pode reparar, é assim. Por isso tem uns casos de assédio. Porque o malandrão, o espertão, às vezes ele sabe disso. Não, ela não vai pedir nada pra mim, ela tem medo, vai ficar com isso. E eu ainda vou botar ela na parede. Não, faz isso aqui pra mim que eu te dou o seu aumento. Né? Faz isso aqui, aquilo outro. Isso é da natureza humana. Tá? Então, quando a mulher vai para o homem, nossa, amor, aconteceu aquele problema, você não sabe. Aí o homem, ai meu Deus, lá vem. Sabe o que o homem faz lá vem lá? Porque para ele não é um problema. Aquilo para ele não é um problema mesmo. Aquilo ali, às vezes, é só a sogra dele enchendo o saco. É só a mãe. Tá? É só o vizinho que é um porre. Não é um problema. Entendeu? Mas para a mulher, aquilo é um problema de grandes magnitudes, etc. Né? Entende? Então, quando você fala, não vou ouvir minha mulher não, deixa lá. Sabe o que acontece? Certo?
ela vai perdendo a confiança em você. Por quê? Nenhum homem sabe explicar. Ah, por que a mulher gostou de você? Aí o homem, como ele tem uma autoestima muito elevada, porque outro sintoma da testosterona, não, é porque eu sou bonzão, eu sou bonitão, não sei o que lá, né? Mas fica por isso mesmo. Qual é o ponto em si? O ponto não é esse, tá? O ponto é o seguinte, é que a mulher buscou aquele cara porque ela viu nele alguma coisa que fez ela ter esse elemento de segurança. Essa sensação do tipo, pô, se eu tiver com esse cara aqui, a gente vai conseguir superar os problemas da vida, tá? No geral, sabe o que acontece? Acontece o contrário. Então, por exemplo, olha só, a mulher precisa de ser ouvida e ser ouvida como? Às vezes você só ouve com atenção, porque às vezes ela só quer ser ouvida. Às vezes você ouve e fala alguma coisa para ela, porque às vezes ela precisa ouvir aquilo, tá? Não queixa, reclamação, mas um conselho, um direcionamento, tá? Aí acontece ao contrário. A mulher acha assim, eu vou ajudar meu marido, que ele vai resolver para mim. Olha só, moço, deixa eu falar um negócio, tá? Se o seu marido é homem de verdade mesmo, tá? Se ele tem um pouco de casca grossa, ele resolve qualquer problema sozinho, tá? Ele vai lá e dá conta do que ele quer. Pronto. Vai doer para você, porque você valoriza isso de montão. Você acha assim, isso é a melhor coisa do mundo. É ter um cara que me ouça, resolva meus problemas, entendeu? Me ajude, facilite a minha vida. Só que o seu marido não pensa assim, porque ele não é mulher que nem você. Tá? E aí, por ele não ser mulher igual a você, o seu apoio tem pouco valor. Vai dizer, sempre que o homem não. Às vezes acontece, por exemplo, né? O cara perde um ente querido, uma mãe, um pai, um avô. Aí ele precisa, às vezes, de um apoio ali. Mas é em momentos assim raros, não é a vida inteira. É assim, 10% de mínimo apoio. 90% de quê? Carinho, doçura, sorriso, sexualidade. É isso que ele está procurando em você. Não está procurando um parceiro. Se ele quer resolver um problema dele e não dá conta, ele chega para um cara amigo dele e fala assim, fulano, vamos lá beber, eu preciso começar com você umas coisas. Conversa, o cara resolve. Né? Se ele quer comprar um computador, um eletrônico, e chega um amigo dele que vende lá, pô, mano, facilita para mim o pagamento, eu te pago aqui no Pix parcelado, não sei o que, o cara vai lá e consegue, pô. E não precisa você falando assim, batendo no ombrinho dele, falando, vai meu bem, você vai conseguir, vamos lá, eu confio em você. Não é isso, certo? A mulher precisa ser ouvida. Aí o marido, como ele não tem esse problema, ele acha que é uma frescura, uma besteira da mulher. Que nada, não sei o que lá, etc. Isso aí não importa. Aí o que ele faz? Ele para de ouvir a mulher, tá? Ele não dá essa sensação de segurança para ela. E o que acontece? Ela fica amarga. Certo? Ela fica amarga. Então é muito simples, você não tem que fazer isso. Você não tem que, minha mulher tá triste, já sei, eu vou fazer um sexo gostoso com ela e fazer ela chegar aos orgasmos, não sei o que. Não, ela não precisa disso. Necessariamente. Ela precisa do seu apoio diário. Essa questão do sexo pode até existir, mas é esporádico para ela. Sabe por quê? Porque a mulher, o universo interior da mulher dela, nossa, eu sou maravilhosa, eu sou agradável, ela percebe assim. As pessoas olham para mim, elas fazem tudo porque eu dou uma risadinha para ela, para eles. Entendeu? Às vezes nem risadinha eu dou. Tá? Nem risadinha eu dou. Tô numa rodoviária para poder colocar uma mala no ônibus. Na hora chega alguém, não, moço, deixa aqui, eu pego para você. Entende? Então, necessariamente, ela sabe que isso não é um apoio, necessariamente. Porque ela sabe o seguinte, se ela der trela pro cara que pegou a mala para ela, o cara vai chamar ela para dormir com ela. Não, vamos lá, no motel ali rapidinho. Entendeu? A natureza humana é assim. Entende? Então, o homem, primeiramente, ele tem que entender que o que a mulher quer dele é o apoio e não o sexo ou o carinho. E a mulher tem que entender que o marido não quer primeiramente o apoio, mas sim o sexo e o carinho. Porque é o que um pode oferecer para o outro, um pode complementar para o outro. Isso é o que a igreja vai chamar de ajuda mútua. Tá? Ajuda mútua. Né? São as três elementos lá do casamento, unitivo, procriativo e ajuda mútua. Não é isso? Não, perdão, isso aí é sexualidade, esqueci agora. Tem a parte da união do casal, tem a parte, lembrei da parte espiritual também, que um ajuda o outro a se desenvolver espiritualmente, e tem a parte do ajuda mútua entre eles. Tá? Enfim, não estou muito preciso aqui agora, que eu não lembro direito isso aí, mas você entendeu, se você fez catequese, você sabe. Tá? Então, esse é outro erro, sério também. Tá? Aí você tem outra dupla. Primeira dupla é: preciso fazer tudo que minha mulher me pede, independentemente da forma que ela pedir ou o que ela pedir.
E o terceiro é, para conseguir as coisas com meu marido, vou gritar e encher a paciência dele até ele fazer. É o que a mulher acha. A primeira solução que ela encontra é essa. Eu vou espernear, gritar, porque ele vai fazer o que eu quero. E um cara, muitas vezes, é assim, não, eu vou fazer tudo que ela quer para ela não fazer isso. Cara, se você fizer isso, você vai viver um clima, um regime de terror interno na sua casa. Tá? Porque, olha só, a mulher, ela tem uma dupla intencionalidade. Ela tem sempre uma dupla escolha das coisas. Certo? Então, uma hora ela quer uma coisa, daqui a pouco ela quer outra totalmente diferente, oposta. E, geralmente, essas duas coisas, elas são movidas por duas maneiras de enxergar o mundo, duas psiques interior que existe dentro dela, né? Que é naturalmente a bruxa e a princesa. Por isso que os contos de fadas têm sempre esses dois elementos, a bruxa e a princesa. Você não tem, por exemplo, o cavaleiro, tá? E o cavaleiro da bruxa, não tem. Você tem sempre a bruxa e a princesa. E um cavaleiro que resgata a princesa, não é? Por que aqui tem esse simbolismo dos contos de fadas? Olha só, a mulher tem dentro de você, você tem dentro de você mesma, tá? Você que é mulher, uma princesa e uma bruxa. A bruxa, ela é o seguinte, ela acha que ela é dona de tudo. Ela tem direito de dominar tudo e fazer o que ela quiser. Então ela vai lá e exigir do marido que ele faça isso ou aquilo outro. A princesa não. A princesa, ela sente-se como uma donzela abandonada. Tá? E aí ela espera que o príncipe vá resgatá-la. Só que é claro, o príncipe sempre vai em direção a ela, por quê? Tá? Porque o príncipe está esperando a princesa. Certo? Então a mulher, meu marido não liga mais pra mim, não me respeita. Claro, você virou uma bruxa. Claro, culpa sua é 50%, 50% do seu marido. Por quê? Se o homem pega e, não, eu vou satisfazer todos os desejos da minha mulher, independentemente de como ela for. Sabe o que vai acontecer? A mulher, como eu falei, a mulher é movida pelo medo, pela preocupação de, meu Deus, o que vai acontecer? Então ela quer aliviar o medo constantemente. Ela pensaria assim, eu quero um mundo em que não exista conflitos, que não exista problemas, que não exista medo. Só que esse mundo não existe. Esse mundo é o paraíso. Não dá para o homem chegar e dar o paraíso para a mulher. Toma o paraíso. Não, Deus é que dá isso. Tá? Você, marido, não tem função nem obrigação de dar isso. Então o que você tem que fazer? Está atento aos pedidos da sua esposa. Vou pedir com uma bruxa lá, gritar, falar com ele, não sei o que lá, deixa ela fazer. É uma coisa importante, por exemplo, o vaso está entupido, está no goteira no quarto. Deixa fazer, deixa sem fazer. As mulheres vão ouvir, nossa, que cruel, não sei o que, o homem tem que resolver. Não tem não. Sabe por quê? Se ele for fazer isso, por mais que seja um pedido legítimo, mas seja feito da forma errada, você vai se habituar a fazer isso. Tá? E você vai criar um elemento, uma visão de superioridade indireta do seu marido sem perceber. Entendeu? Tá? Agora, se o homem aprende a se controlar, isso é uma questão de domínio do homem, autodomínio. Porque quando a mulher grita, enche o saco, reclama, o homem fica com medo mesmo. Ele fica, caramba, ela vai me abandonar. Certo? Só que você tem que se dominar e se controlar para não ceder a isso. Porque se você cede, dá nisso aí. Eu estava comentando isso num post de um amigo meu, no Facebook. E aí um outro rapaz aleatório comentou, falando, caramba, vocês descreveram meu casamento. Minha mulher reclamou, eu cheguei em casa, ela tá de cara feia, não fala nada direito comigo. Assim, para eu ter acesso a ela no sexo, é assim, uma vez ou outra em 2 meses, e olhe lá. Por quê? Porque fez todas as vontades dela. A mulher, quando sente estar no poder, no controle, ela monta em cima. Mas é religiosa. Essa mulher que eu falei, casal é religioso. Não é porque alguém que se batizou, que naturalmente deixou de ser humano, virou um espectro angelical. Não. Você continua ser humano, com sua natureza. A graça vai ter que converter a natureza. Ela não vai alterar e destruir quem você é, para virar outra coisa do novo. Não existe isso. Tá? A graça é transfigurada, modificada pela natureza. Perdão, a natureza é transfigurada e modificada pela graça. Tá? Então o homem não pode fazer isso. Se você faz isso, você vai perder o seu casamento. E a mulher, claro, ela tem 50% de culpa porque esse desejo é inato, é natural dela. Claro, se a mulher tiver um pouco de religião, ela reconhece isso e fala, não vou fazer assim, entendeu? Né? Ou seja, não é sempre que isso acontece. Por isso que eu falei lá no começo, ter religião ajuda às vezes. Ter vivência religiosa ajuda, porque faz com que o sujeito, em alguma medida, a pessoa reconheça o erro dela. Então, por exemplo, às vezes o sujeito, por exemplo, essa questão da disponibilidade sexual da mulher. Às vezes a mulher está doente, está cansada, ou cuidou muito das crianças, não pode. Está mal. Aí é claro, o cara vai ter que, não vai chegar lá, não, deite mulher aqui. Sempre que você fala dessas questões do homem, aí o pessoal traz os memes do Coronel Jesuíno da novela.
Você acha que essa novela feita pela Globo foi por quê? Para ridicularizar qualquer atitude do homem de ter alguma autoridade na casa, pô. Veja, a autoridade do homem não é, eu falei, não é para besteirinha. São coisas fundamentais, etc. São coisas que eles consideram importantes. Porque, por exemplo, vamos supor, a mulher não tem esse interesse sexual ativo completamente. E ela pode muito bem, por exemplo, esquecer mesmo, entendeu? Não ligar muito para isso. Às vezes o cara tá muito cansado aí, também não teve muita atenção. Mas aí os caras dão uma chamada para ela, né? Não, meu bem, faz tempo, né? Vai lá, conversa com ela, faz um carinho, conversa com ela, faz uma massagem, uma coisa assim. Aí pronto, aí é uma coisa. Certo? Certo? Mas é claro, a novela vai lá, cria aquele cenário, nossa, um homem que tem autoridade, olha como ele é, deita que eu vou te usar a mulher agora. Pra que isso? Você acha que a Globo tá querendo fazer algum tipo de comédia à toa? Não, né? É uma espécie de desvalorização da família. Pode reparar, esse cara é autoritário, mas é corno. Aí, não, se você tiver alguma autoridade, você vai virar corno, hein? E a mulher é bonzinha, submissa, mas o que, é que ela vira? Ela vira piranha. Ah, não. Aí, claro, isso é feito para público religioso. Pô. Mas quando seu pastor, seu padre, bispo, lê lá os trechos do evangelho, você ficar procurando, não, porque submissão é sobre a missão. Ah, vai se lascar, então. Entende? Então você tá viciado, tá? No caso, mulher. Em vez desses memezinhos, quando não é isso, quando a mulher é mais novinha, é 50 tons de cinza. Então é aquela submissão selvagem e sexual que o cara faz o que quer com a mulher como se ela fosse uma prostituta de esquina. Não tem nada a ver com isso. Pô. Tem mulher que vai falar assim, religiosa até. Não, porque se meu marido mexer comigo quando estiver dormindo, etc., é um estupro, não sei o que lá. Acabou o casamento, pô. Porque o cara casa, tá? Se você, eu falei aqui da dinheiro, tá? Do cara partilhar os bens, vai falar, não, isso é uma imitação da prostituição. Não, é o contrário. A prostituição que é uma imitação do casamento, é uma perversão do casamento. Entendeu? É o contrário. Quem surgiu primeiro foi o casamento, não foi a prostituição. Não tinha prostituta junto com Adão e Eva. Era Adão e Eva, os dois casados. Tá? Então é o contrário. Certo? Aí você fala isso, se o cara casou para ter restrição sexual com uma mulher, onde ele tem a liberdade com ela, e ele não pode mais ter essa liberdade, porque senão vai ser acusado de ser preso, acabou o casamento. O cara vai pensar assim, olha, é 1000 vezes melhor para mim buscar a prostituta mesmo. Eu pago dinheiro, tenho relação com ela e acabou. Aí, claro, o cara que é religioso não vai poder fazer isso, porque a religião dele não deixa. Tá? Aí o que vai fazer? Eu prefiro viver sozinho, se vocês batalham mesmo, do que arranjar um problema pra minha vida. Porque quando você fala, marido mexer comigo de madrugada, elas já imaginam o seguinte, cena de 50 tons de cinza. O cara subindo em cima dela, amarrando ela, entendeu? Abrindo as pernas dela, amarrando também, né? E fazendo um monte de sacanagem lá, e ela gritando, oh meu Deus, não quero, ela já imagina isso. Porque tá com o imaginário distorcido, o imaginário tá destruído da pessoa. Tem nada a ver com isso, né? Então, esse que é o problema, certo? Então, assim, não é que, você vai ter uma autoridade, você é igual o coronel Jesuíno lá, pelo amor de Deus, né? Vamos ler literatura, vamos virar a cabeça com coisas boas e não porcaria, né? Eu já falei de mudança, não falei aqui, mas eu vou falar ainda. De mudança de cosmovisão, que é você ter acesso a boas artes, boa literatura, boa música, que traduzam esses valores que eu estou trazendo aqui em experiências reais e concretas. Porque a experiência real e concreta que você tem é tudo porcaria da Globo. Tá? Olha só. Certo? Tem mais coisas aqui. Mas eu vou fazer um desafio com vocês. Porque esse vídeo já tem 53 minutos. Tá? E eu não estou afim de fazer vídeo de 2 horas aqui. Também minha garganta tá ruim hoje. Certo? Mas eu vou fazer só com isso aqui. Eu vou ler os outros que tem. E eu vou fazer uma parte 2. Somente se o seguinte. Você assistiu, curta e compartilhe. Se o vídeo bater, certo? Entre 500 e 1000 visualizações, eu faço a parte 2. Aí vocês têm que fazer a parte de vocês para fazer a parte 2. Beleza? Tá? Que aí vai ter uma parte 2 com a mesma quantidade de tempo aqui e eu faço para vocês. Certo? Mas isso aqui é um roteiro para vocês fazerem e me ajudarem também. Certo? Eu ajudo você de graça, não estou ganhando nada para fazer isso aqui. E você me ajuda também, de graça, porque você não vai pagar nada para fazer isso. Curtir, compartilhar, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida sobre algum ponto,
eu posso responder nos comentários. E é isso, beleza? Não vou aceitar revoltadinha católica, com mentalidade feminista. Ah, é porque você é um grosso, machista, eu tô nem aí, tá? A única mulher, as únicas mulheres, 4 mulheres, talvez, tá? Que eu tenho obrigação de agradar de fato é a Virgem Maria, minha esposa, minha filha e a minha mãe. O restante, eu estou nem aí, entendeu? Eu estou falando coisas que eu estudei, que eu vi, que eu sei que são verdadeiras, que acabam realmente com os casamentos. Se você não liga, beleza. Daqui a 5 anos você volta aqui e me diz o que está acontecendo no seu casamento, beleza? É isso, abração. Lembrando, compartilhem, comentem. Chegando de 500 a 1000 visualizações, eu faço a parte 2. A parte 2 a gente vai falar do seguinte, tá? Certo? Ser mesquinho com seus bens, tá? Ou não fazer caso para proteger a sua esposa. Falar mal do parceiro, ainda que seja em grupinho de amiguinhas religiosas, tá? Viver exibindo família, filho para os outros. Família, esposa e filhos para os outros. Querer de vez em quando contrariar o seu marido apenas para sentir que está sendo você mesmo. Entupir a família de regrinhas imbecis, tá? Que em nada condiz com a proteção ou gerenciamento da casa, isso é para o homem, né, obviamente. Ser religioso apenas de casca, sem ter consciência religiosa verdadeira. Eu vou explicar o que é ter consciência religiosa verdadeira. Querer ser o bonzão provedor, tá? Casar com uma pessoa que tem a vida financeira maior ou melhor que a sua, ou com um que teve uma vida mais organizada que você não é capaz de oferecer. Isso é para o homem e para a mulher, eu vou explicar depois também. Certo? E é isso. Esses são os próximos tópicos, mas dependem do esforço de vocês. Compartilhe no grupo de amigos, compartilhe com a família, compartilhe na sua rede social, tá? Comente, deixa eu curtir. E é isso. Abração a todos vocês, fiquem com Deus.